Pode sentar, irmãos. Bem, irmãos, como o pastor Adean tem falado aqui, eu quero ler esse texto, né? 1 Tessalonicenses 3,10, que diz assim: orando, é Paulo falando, né, para a igreja de Tessalonicenses, ele dizia: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. No decorrer da nossa caminhada com Deus, com certeza, muitas deficiências elas vão aparecendo, né? E enquanto nós estávamos aqui, eu pensei nesse texto, né? No início nem estava no meu PowerPoint, mas eu acrescentei. E eu achei muito propício falar sobre esse texto, porque um dos alvos da nossa capacitação é justamente esse: reparar tanto as deficiências da nossa fé, como também as deficiências da nossa estrutura. A gente está aqui para reparar, para corrigir, para ajustar os parafusos, para que a gente volte a andar no trilho de novo, no trilho da visão, no trilho daquilo que o Senhor chamou para que cada um de nós, como ministro dele, fizéssemos. Cada um de nós temos um chamado, amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: você está aqui por causa de um chamado. Diga para ele: esse chamado não foi o homem que fez para você. Fala para ele: o chamado veio de Deus. Deus que te chamou, amém? E em Efésios 4:11, versículo 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o alvo dos pastores aqui é justamente isso que Paulo está falando. Nós queremos aqui trazer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. E para edificar o corpo de Cristo, de vez em quando, nós precisamos de momentos de aperfeiçoamento como esses. Amém, irmãos? E hoje eu quero falar rapidamente sobre... Eu sei que a pastora Kelly, ela trouxe muita coisa sobre essa questão do discipulado, mas eu estava falando com o pastor Adean sobre isso, enquanto a pastora Kelly estava falando, o quanto é importante nós falarmos sobre essa questão do discipulado. E hoje eu vou falar sobre o discipulado, o caminho do discipulado que leva à multiplicação, que é o alvo final de cada célula, de cada ministro do Senhor. A multiplicação, essa multiplicação dos discípulos, multiplicação das células, multiplicação de igrejas, amém, pastor Adean? Multiplicação de tudo. Nós devemos nos multiplicar sempre, amém, irmãos? Multiplicar em todo tempo. E o mandamento do Senhor Jesus, ele é bem claro na Bíblia. Jesus, ele aqui é bem enfático. E ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, fica bem claro para mim e para você que nós fomos chamados para fazer discípulos. Esse texto está lá em Mateus, é um texto muito conhecido, Mateus 28, 18, 20, que diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mais forte, espera aí. 1, 2, 3, vamos lá. Eu sei que a pastora Kelly deu muitas definições sobre discipulado e eu vou falar talvez algumas coisas que ela já tenha falado aqui, mas nós precisamos entender melhor o que é discipulado. Há muitos entendimentos errados sobre essa questão que envolve o discipulado. Alguns entendem o discipulado como pegar no pé
da vida do discípulo, é se meter na vida do discípulo. E por aí vai, uma série de más interpretações com relação a essa palavra discipulado. Então, o que é discipulado? Eu quero dar aqui algumas definições para que a gente possa entender. O discipulado, na realidade, é um relacionamento. Essa é a primeira definição do que é um discipulado. Discipulado envolve relacionamento. Pastor Adean falou aqui sobre a questão de você estar caminhando com alguém, de você estar chamando alguém para perto de você, e esse discipulado envolve isso, relacionamento entre um discipulador e seu discípulo, onde o discipulador procura levar o seu discípulo a ouvir a voz de Jesus e segui-lo. O alvo principal do discipulado é você levar o seu discípulo a ouvir Jesus, a seguir a Jesus. Note que Jesus, ele deve ser o centro do discipulado e nada mais. Na realidade, irmãos, nós não temos discípulos, os discípulos não são nossos. Os discípulos, na verdade, eles são de Cristo. Teve uma época que o pastor Adean teve que se posicionar na nossa igreja, um período, porque alguns irmãos estavam tendo um entendimento errado do discipulado. Lembra disso, pastor Adean? E aí a gente via algo como assim, não é que seja pecado, mas chegava para o outro e dizia papaizinho, mamãezinha, lembra disso, pastor? E aí isso soou mal aos olhos do pastor, porque de alguma maneira deu uma ideia, lembra disso, pastor Emílio? Deu uma ideia de, como é que eu posso dizer assim, de que o discípulo, ele era, o discipulador era dono do discípulo. Os irmãos percebem? E aí o discipulador queria manipular a vida do discípulo, dizendo para ele o que ele deveria fazer, aonde ele deveria ir, onde é que ele estava indo naquele momento, o que é que ele ia comer naquele momento, e por aí vai, irmãos. São aberrações que muitas vezes existem no discipulado. E não é esse o verdadeiro sentido do discipulado. Na realidade, o discipulador, ele deve ser como uma placa de sinalização que aponta para Cristo. Fala comigo, o alvo é Cristo. O alvo do discipulado é Cristo. E o alvo do relacionamento de discipulado também é levar o discípulo a seguir a direção do Espírito Santo em seu espírito humano e assim fazer a vontade de Deus. Então você não pode, às vezes no discipulado que a gente tem diariamente, o discipulador tende a querer dar tudo prontinho para o discípulo. Então o discípulo está enfrentando uma dificuldade na célula, está enfrentando uma dificuldade na sua vida, e aí o discipulador quer ensinar tintim por tintim a respeito daquilo que ele deve fazer. O alvo do discipulado não é esse. O alvo do discipulado é você olhar para ele, irmão, vai buscar de Deus a direção. Vai buscar de Deus a direção para a sua vida, para a sua célula. É você levar ele a ouvir do Senhor. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Porque eu tenho que ser bem rápido. Também é um relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo que é Cristo. Um discípulo não somente aprende o ensino do discipulado, mas também se compromete com esse ensino. Nós devemos nos comprometer com aquilo que está sendo ensinado a cada um de nós, irmãos. Nós devemos ter compromisso com esse ensino que nos está sendo transmitido. Seriedade com aquilo que o Senhor está transmitindo a cada um de nós diariamente, no discipulado, no relacionamento. Zelo por aquilo que está sendo passado para nós. Eu creio que foi isso que a pastora Kellen quis dizer aqui. Zelo com as coisas de Deus, zelo com a visão, zelo
com aquilo que você foi chamado para fazer, zelo no seu trabalho para o Senhor. Então, o discipulador passa uma direção e você deve ter zelo, deve ter responsabilidade com aquilo. Não é você deixar entrar por um ouvido e sair por outro, que isso é desrespeito. Você deve ter respeito por aquilo que está sendo transmitido pelo seu discipulador, se comprometer com o ensino da palavra, com o ensino de Cristo. Amém, irmãos? Esse relacionamento também, ele liga o discípulo à cadeia de autoridade existente na igreja. Nós vamos falar isso mais à frente. Existe uma cadeia de autoridade que envolve a nossa estrutura aqui na igreja. E não há discipulado, a não ser que o discípulo se disponha também a querer liderar na casa de Deus. O discipulado não é só apacentamento, mas um treinamento. Discipular é ensinar o discípulo a guardar tudo o que Jesus ordenou. Vou falar isso mais na frente. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos equilibrar essa questão da autoridade no discípulo, no discipulado. Precisa haver um equilíbrio no que diz respeito à autoridade do discipulado, irmãos. Porque sem submissão não existe discipulado. Fala comigo, sem submissão não existe discipulado. E preste atenção aqui, essa submissão no discipulado nunca é simples. O discípulo, olha para cá, segura esse sono aí que está tentando envolver você. Segure suas pálpebras, por favor. Seja igual o peixe. Fica assim, ó, de olho aberto, assim, o tempo todo. O peixe não tem pálpebras. Fica assim, ó. Fica de olho aberto. Então, a submissão nunca é simples. O discípulo, ele precisa se dispor a negar-se a si mesmo e a se submeter. E para equilibrar essa questão, nós precisamos entender que a palavra de um discipulador a seu discípulo, olha aqui, irmãos, porque isso aqui que eu vou te falar, envolve a nossa estrutura de uma forma muito profunda. Para equilibrar essa questão, nós precisamos entender que a palavra de um discipulador a seu discípulo, ele pode ser de 3 níveis diferentes. Vamos lá, qual é o primeiro nível? O primeiro nível é a palavra de Deus, anota aí. O primeiro nível de autoridade com relação ao discipulador e ao seu discípulo envolve essa questão de ter a palavra de Deus no primeiro nível. O primeiro nível é quando ele fala a palavra de Deus. E evidentemente, diante da palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa e absoluta. Quantos entenderam aqui? Por exemplo, se eu chegar para um jovem eu estou discipulando um jovem aqui da igreja, e esse jovem chega para mim e diz: pastor, eu preciso falar algo com você. Sim, com o senhor. Sim, meu irmão, fala. E ele olha para mim: olha, pastor, estou gostando de uma garota. Que bom. Que bom você está gostando de uma garota. E aí, fala mais. Tem alguém gostando de uma garota aqui? Tem algum jovem gostando de... E tem alguma jovem gostando de um garoto? Vocês já gostam, né? Preste atenção. E aí ele chega para mim e pergunta: quantas vezes aconteceu isso comigo, irmãos? E eu pergunto para ele: e aí, irmão, quem é? Essa é a pergunta crucial. É da igreja? E ela olha para mim ou ele diz: não, pastor, não é da igreja. Não é crente. E aí você olha aquela situação, né? Preste atenção. Aí você olha aquela situação, preste atenção, irmãos. Qual a direção que o discipulador deve dar para esse jovem ou essa jovem? Irmão, Jezabel. Olha aqui.
Qual o respaldo que eu tenho na palavra de Deus para dizer a essa jovem, ou esse jovem, que o que ela está fazendo não é correto? Vou dar um exemplo aqui: julgo desigual com os não crentes. A palavra de Deus diz o quê? Que a gente não deve se pôr com julgo desigual com os descrentes. Não é isso? É um dos textos que você apoia e diz para ela que esse relacionamento que ela está tendo e está querendo ter, ou ele, não provém de Deus. E aí, vamos supor que a jovem ou jovem olhe para você e diga: não, pastor, não concordo. Eu não concordo com isso. Eu não acho que isso está correto. Eu acho que o que o senhor está me dizendo não tem nada a ver. Agora eu vou aprofundar mais aqui. Essa pessoa é líder dentro da igreja. Essa jovem ou esse jovem é um líder dentro da igreja. Qual é a postura do discipulador, irmão? Você vai tentar mostrar para ela, mas a Bíblia está clara que o que ela está fazendo, está explícito, que o que ela está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Eu quero perguntar para você, se essa jovem não se posicionar, ou esse jovem, de alguma maneira, ele pode ser tirado da liderança? Sim ou não? Sim. Inclusive, eu até fiz essa pergunta para o pastor Adean. O pastor Adean confirmou comigo também. Eu já sabia, mas eu quis me aprofundar mais, né? Pedindo conselho para ele. O jovem deve estar sendo removido da liderança porque ele está sendo rebelde. Ele está indo de encontro a um princípio explícito na palavra de Deus. Ele está desobedecendo o princípio da palavra de Deus. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Eu só citei um exemplo de desobediência à palavra no nível de discipulado. Mas tem um segundo nível que o discípulo ele deve obedecer, que é o conselho do discipulador. O segundo nível de palavra é quando o discipulador dá um conselho a seu discípulo, mesmo sendo um bom conselho, ou um conselho realmente sensato. Nesse caso aí, preste atenção aqui, a submissão é relativa, irmãos. Aí vamos supor que seja o contrário, ele: pastor, eu estou gostando de uma menina, eu estou gostando de um menino. E aí você pergunta: e aí, é crente? É crente. Agora vocês gostaram. É da igreja? É da igreja. Mas aí o discipulador conhece aquele rapaz, ou conhece aquela moça que ele está querendo, ou ela, se relacionar. E aí ele olha e dá um conselho: irmão, você tem certeza que você quer casar com fulano? Ele é crente, ele é da igreja. Mas você olha para ele e diz: você tem certeza que quer casar com ele? Você pensou bem? Porque você conhece a conduta, ele está na igreja. Mas a conduta dele ainda não é correta, precisa ajustar algumas coisas. E aí você, como discipulador, você diz para ela: pensa bem. Me pergunte uma coisa, essa pessoa tem obrigação de ouvir o seu conselho? Não. Nesse caso aí, a submissão é relativa. Mas com certeza seria bom que ela ouvisse o conselho do seu discipulador. Mas ela não é obrigada a obedecer. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Nós queremos ser bem equilibrados com isso. Mas é importante você avaliar quando o seu líder fala com você. Quando o seu líder te dá um conselho. Eu mesmo, algumas decisões na minha vida, eu já consultei o pastor Adean. E foram bons conselhos, e eu louvo a Deus porque eu ouvi os conselhos que ele me deu. Porque você deve ter humildade, irmão, de procurar conselhos e acatar muitas vezes os conselhos daqueles que estão acima de você, que estão acima de você na questão da liderança no discipulado. Quantos estão compreendendo aqui, irmãos? Vamos lá.
Outro ponto aqui, né? A opinião do discipulador. O terceiro tipo de palavra do discipulador são suas opiniões. E nesse nível aqui não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. O discípulo pode ignorar tal opinião se discordar. Por exemplo, o pastor Fabrício não gosta de pamonha. Eu sou apaixonado e o pastor Adean gosta de pamonha. É o gosto dele. Mas Fabrício detesta a pamonha, cadê ele? Até correu quando falou em pamonha. Você vai obrigar o cara a gostar de pamonha porque você é o discipulador dele? Ele não gosta de... Mas paz, meu irmão, tem discipulador que é assim. É sério. Ele quer obrigar o discípulo a vestir a mesma roupa que ele veste, a cortar o cabelo do mesmo jeito que ele corta. Ele quer obrigar o discípulo a fazer tudo do jeitinho que ele faz. Olha para cá, isso é algo sério que eu estou te falando. Você, de acordo com a Bíblia, você não tem obrigação nenhuma de viver esse tipo de nível, né, de discipulado, que se refere à opinião do discipulador. Quantos estão entendendo aqui? Vamos lá, o que caracteriza um discípulo? O Senhor colocou condições para alguém se tornar seu discípulo. Alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo. Se um discípulo de Cristo, ser um discípulo de Cristo é caminhar no caminho do vencedor. O que caracteriza esse discípulo, né? Letra A. O discípulo, preste atenção aqui, irmãos. Porque o pastor está ajustando as coisas. Nós estamos ajustando as coisas, nós estamos ajustando a nossa estrutura. Como eu falei aqui no início. E cada discípulo precisa compreender isso, que o discípulo é aquele que é comprometido com a palavra de Deus acima de tudo. Todo discípulo deve ser comprometido com essa palavra. Em João 8,31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes o quê? Na minha palavra, o quê, irmãos? Sois verdadeiramente meus discípulos. Então não há como discipular alguém que não deseje se comprometer com a palavra de Deus. Aliás, alguém que não tenha compromisso com a palavra de Deus, na minha opinião, esse alguém não é convertido. Alguém que não tem e não se dispõe a ter esse compromisso com a palavra de Deus, com certeza esse alguém não é discípulo de Jesus. Letra B, o discípulo é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas. E lá em Lucas 14:26 diz o quê? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Se alguém vem a mim, vamos lá, gente, e não aborrece a seu pai, eu sempre disse para minhas filhas isso. Eu digo, minhas filhas, nós somos uma família consagrada. Consagração aqui, irmãos, isso tem a ver com a consagração do discípulo. Você, como líder, é alguém que é consagrado a Deus. Você é consagrado ao Senhor. Consagração tem a ver com dedicação. Você é alguém que foi consagrado a Deus para a liderança da sua célula. Você é alguém que foi consagrado a Deus para fazer algo para Ele na sua casa. Preste atenção. Deus usa aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para Ele. Porque amamos ao Senhor, nós expressamos paixão e intensidade na sua obra. Quem ama Jesus, ele deve mostrar essa intensidade, essa paixão. Eu me lembro que quando o pastor falou desse Reaviva, ele anunciou o Reaviva, nós resolvemos fazer o Ativa, nós resolvemos fazer o Ativa, e ele colocou lá no grupo: irmãos,
faça um compromisso de tentar ajustar no seu trabalho, para que vocês estejam aqui. Eu sei que irmãos que não estão aqui, talvez líderes, eles tentaram mesmo. Eles tentaram negociar, eles tentaram não fazer de tudo para estar aqui. Mas teve outros que não fizeram isso. Eu tive que chegar à minha superior e pedir: olha, você não me coloca escalado nesse final de semana não, porque eu tenho um compromisso, pelo amor do Pai. E ela não me escalou, tudo bem. Mostrei lá a foto do evento para ela, né? Ela viu e não me escalou nesse final de semana, porque eu teria que estar aqui. Eu fico olhando os irmãos que vieram de Itamaraju, que vieram de Carinhanha, que vieram lá de Santa Maria da Vitória, irmão. Hã? Isso aí, né, pastor Emílio? Dá uma salva de palmas para esses irmãos. Mas, olha aqui, louvado seja Deus por você também estar aqui. Mas se você não tiver essa visão, irmãos, de que, de alguma maneira, você vai ter que aborrecer, e o aborrecer aqui é aborrecer mesmo. É o aborrecer mesmo. De vez em quando, por causa do chamado de Deus, você vai causar determinados aborrecimentos na sua família. Seu pai, sua mãe, sua parentela vai de alguma maneira se aborrecer com você, porque você não vai estar presente em determinados eventos da sua família, determinadas coisas que a sua família faz, porque você é alguém consagrado que tem um chamado de Deus. Isso é algo normal na liderança, isso é algo normal, irmãos, que envolve o chamado de Deus na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo isso a você. Quem não aborrece pai, mãe, filhos, filho vai reclamar muitas vezes, mas você tem que deixar bem claro que o chamado de Deus é maior na sua vida, diga amém. E o Senhor fala: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. Você tem que mostrar intensidade, paixão pela obra de Deus. Eu fico olhando, tem funcionários que eles são tão ativos na igreja, ou no trabalho dele, tão produtivos, tão isso, tão aquilo outro, mas dentro da igreja, ele é um cara completamente desinteressado. Sabe por que isso acontece? É porque ele não tem visão nenhuma do chamado de Deus. No trabalho ele produz, no trabalho ele quer isso, quer aquilo, ele quer crescer, ele quer avançar, mas na obra de Deus muitas vezes ele não tem esse encargo. Eu não estou dizendo aqui que você não deve crescer no seu trabalho, né? Eu mesmo estou vivendo isso agora no meu trabalho, essa experiência de crescimento, de reconhecimento. Pelo contrário, você tem que fazer isso também. Mas você tem que equilibrar as coisas, irmãos, também na sua vida com Deus, porque o chamado de Deus é a coisa mais importante na nossa vida, diga amém. E eu falo isso sem medo de errar. O chamado de Deus deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. E é hora do Senhor resgatar isso do nosso meio, em nome de Jesus. Diga aleluia. Terceiro, o discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com Deus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não é isso, irmãos? Letra D, o discípulo é aquele que produz fruto. Pastor Adean falou sobre isso aqui. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornarei meus discípulos. E a verdadeira característica de um discípulo é que ele produz o quê? Fruto. Discípulo produz fruto. Alguns pensam que se tornam discípulos para darem frutos, mas o Senhor diz que dar fruto é a condição para se tornar discípulo. Dar fruto não é uma opção. E que fruto é este que nós devemos dar? Muita gente confunde essa questão do fruto. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito, pastor? Que fruto é esse? São as almas. Mas preste atenção aqui, o que esse texto quer dizer. Certamente, não é o fruto do Espírito que esse texto está falando aqui. É baseado em Gálatas. Em João 15, Jesus está falando do fruto do discípulo.
E em Gálatas, Paulo está falando do fruto do Espírito. É importante nós diferenciarmos isso. Se lermos a parábola dos talentos, veremos que o Senhor não vem buscar aquilo que Ele mesmo deu ao servo, mas sim o lucro que o servo obteve aplicando aquilo que recebeu do Senhor. Mateus 13, 23 diz que frutificar é reproduzir a 100, a 60 e a 30 por um. Assim, frutificação tem a ver com reprodução. Fala assim, fala bem forte, a frutificação tem a ver com reprodução. Podemos afirmar sem receio que o fruto que Jesus fala em João 15 é reprodução e multiplicação. Preciso andar, Jesus. O discípulo é aquele que é comprometido com os outros também, no amor que envolve sacrifícios. Sem amor, não somos conhecidos como discípulos, simplesmente porque não somos. João 13, 34, 35 diz o que, irmãos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes o quê? Amor uns para com os outros. Outra característica do discípulo é que ele faz discípulos. É o texto que nós lemos aqui no começo. Um discípulo, ele se preocupa em fazer discípulo, né? Mas o que caracteriza um discipulador? Vamos lá. Na nossa estrutura, irmãos, nós temos a figura do discipulador. E qual a característica dele? De maneira bem ampla, pode-se dizer que a tarefa do discipulador é ensinar. Olha para cá. O discípulo a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Mas também podemos dizer que compartilhamos aquilo que temos recebido do Senhor. Jesus não era um pregador, pois as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino. Mas ele também era um homem de o quê, irmãos? Relacionamentos. Seus discípulos aprenderam tudo vendo, e ele os ensinou por preceito e por demonstração. Irmãos, eu sou fruto do discipulado de pastor Adayan, ainda sou, né? E eu me lembro que quando ele chegou na videira, o quanto ele investiu na minha vida, ele está falando isso aí, eu estava vendo. Ele me chamava para sair, para comer um açaí, né? Me levava para comer com ele. De vez em quando eu estava em casa e ele me chamava, vamos ali, Meirelles, vamos ali comigo. E o tempo todo ele investiu na minha vida, investiu no meu ministério, e até hoje investe. Então essa questão de relacionamento é algo que nós devemos aprender a fazer, irmãos. Realmente nós precisamos romper nesse desafio de relacionamento com discípulos. Quantos estão entendendo aqui? Porque a correria do dia a dia realmente é grande, o trabalho, é a igreja, mas realmente nós temos que avançar nisso. Diga amém. Um discipulador, ele deve aprender a amar os discípulos. O texto de João 3:34 diz isso. O Espírito Santo já derramou o amor de Deus em nossos corações. E nós devemos expressar esse amor de forma terna e afetuosa aos nossos discípulos. Um discipulador também convive com os discípulos. Foi o que o pastor falou aqui. Vou ser bem rápido aqui. Um discipulador procura também ser exemplo para os discípulos. Paulo disse isso. Sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Então, você como discipulador, você deve ser modelo para o seu discípulo. Ser modelo. Ser um modelo de família. Ser um modelo de marido. Olha para cá, irmãos. Ser um modelo em tudo. Ser um modelo no trabalho. Ser um modelo de funcionário. Ser um modelo de tudo. Eu estou trabalhando agora, eu comando uma guarnição. E eu estou trabalhando com um policial que não é crente. E ele é meu motorista na guarnição. E o primeiro dia que eu tirei serviço com ele, não é crente ainda, mas vai ser em nome de Jesus. E ele tirou, o primeiro dia de serviço, eu fui orar com ele. E eu percebi que ele era aquele cara que reclamava de tudo. E eu por conhecer a palavra, querendo
querendo trabalhar. E eu ali, trabalhando, fazendo minha função, e toda vez que eu ia sair, eu fazia uma oração com ele. Todo serviço eu orava. Hoje, é ele que me pede para orar. Você não vai orar, não? Amém, vou orar. E aí eu peguei o hábito de pegar e abrir a porta para os meus comandantes da VT. Quando o comando assume a guarnição, eu vou lá e abro a porta para o comandante entrar. E ele ficou olhando aquilo, meio duro. Agora não é que o rapaz, sem eu mandar, ele pega, se levanta e abre a porta? Os irmãos estão entendendo aqui? Você deve estar dizendo assim, pô, esse pastor é puxa-saco do comandante. Não é puxa-saco não, irmãos. É porque eu tenho aprendido essa questão do princípio de autoridade também no meu trabalho. E tem sido um rebuliço, irmãos, lá, que eu tenho dito, Jesus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas essa questão de você ser exemplo para outros, é muito importante. Fala para quem está do seu lado, seja um exemplo para as outras pessoas. Olha para cá, aqui ó. Outra questão, outra característica do discipulador é que ele delega responsabilidades. E eu quero me ater a isso aqui, porque é no processo de delegar responsabilidades que o discipulador pode ajudar o discípulo a descobrir as deficiências. Olha aqui, eu fiz muito isso com o pastor Samuel e os meus discípulos, quando eu liderava a célula. E eu dizia para ele, faça tal coisa. Eu dava uma tarefa para ele. E era nesse momento que eu ia ajustar as coisas com ele. Nesse momento que eu dava uma tarefa para ele, é que eu ia ajustar as coisas. E aí eu me lembro, alguns irmãos já sabem disso, mas eu me lembro que eles eram meus líderes em treinamento, e no final da célula, depois dele ter feito alguma responsabilidade que eu dava para ele, eu chamava ele para um cantinho que eu tinha lá. E aí, por exemplo, eu dava a responsabilidade para ficar no louvor. Você vai ficar no louvor hoje, você é meu líder de treinamento. E aí dava a responsabilidade dele ficar no louvor, mas ele chegava atrasado, não fazia o louvor. Não vou falar quem é não. E aí chegava atrasado, eu deixava terminar a célula, aí chegava no canto. E aí, irmão, como é que foi a reunião? Gostou? Foi bem? Foi. Mas você chegou atrasado, não foi? Eu te dei a responsabilidade. E aí você ia ajustando em amor as coisas até ele chegar no prumo, no ritmo, na maneira que você quer. Amém, irmãos? Então, quando você delega responsabilidades, é que você vai ajustando as deficiências, as virtudes. E assim, você esteja preparado como discipulador a aceitar as deficiências do seu líder de treinamento. Amém, irmãos? Porque ele vai ter deficiência, ele não é perfeito, não. Você vai perceber muitas deficiências, muitas coisas na vida dele que precisam ser ajustadas. Mas o discípulo, ele precisa ser aberto ao ensino, não adianta o discípulo ser alguém orgulhoso. Olha para cá, alguém orgulhoso. A pior coisa é o orgulho, sabe? É o ego, é a prepotência. É o discípulo muitas vezes não querer ser de alguma maneira ajustado em amor, ele não aceita aquilo. Os irmãos estão compreendendo aqui o que eu estou falando? O discípulo tem que ter esse coração ensinável, irmão. Tem que ser aberto ao ensino. Não é dizer, agora vou sair da igreja, agora vou sair da célula, agora eu vou abandonar essa igreja, porque me chamaram a atenção, porque o pastor chamou a atenção, meu líder falou comigo de tal jeito, me exortou, então vou sair da igreja, não quero mais nada com essa célula, não. Fala para quem está do seu lado, sacode ele aí e diga, você é líder, e todo líder deve ter um coração ensinável. Aí, irmão, teve discipulado, olha para cá, teve discipulado que o pastor Adeam me pegou de jeito, irmão. Me pegou. De vez em quando ele me pega. Teve discipulado de reunião nossa, que vou usar um termo aqui que a gente usa, o negócio pegou, irmão.
E eu olhei, eu tive que olhar, eu digo, rapaz, eu tive que sair dali murchinho, fui orar, colocar meu joelho no chão e buscar graça e misericórdia. Me ajuda, Jeová. Fiquei quebrado, quis ficar birrado. Mas e aí, irmão? Pensei, ponderei. Né? A carne e o diabo, você acha que o diabo não vai na cabeça sua, não? Vou dizer tintim por tintim. Pensa que vai ficar assim? Não é assim que o capeta faz? Eu vou falar umas verdades para ele. Mas quem tem o Espírito de Cristo, irmão, ele não deve fazer essas coisas, amém? Eu não estou dizendo a você, e nem... quem tem o Espírito de Cristo deve tomar a cruz e seguir ao Senhor, amém, irmãos? Irmão, você não tem ideia. Quando eu era pastor aqui, eu era pastor de outra igreja. E quando entrei na videira, eu tive que olha para cá, eu assumi uma responsabilidade de pastor, pastoreava uma igreja. E quando eu entrei na videira, eu tive que me submeter a alguém que tinha menos conhecimento bíblico do que eu. Mas, irmão, foi duro o negócio. Eu nunca fui tão tratado na minha vida como aquele momento. Os líderes que eram meus líderes se tornaram, na época, naquela igreja, se tornaram líderes igual a mim, participando do discipulado com o pastor Lúcio junto comigo. E o pastor Lúcio jogava duro. E jogava duro na frente dos ex-discípulos meus, na época da igreja. Irmão, mas doía, dava uma vergonha. Porque você vem cheio de si mesmo, né? Você quer ou não, você não sabe, mas você está cheio de serpente indo dentro de você. E aí você você não imagina, mas o Espírito Santo vai ajustando você. Vai apertando os parafusos. E se você não tiver um coração ensinável, irmão, como Davi teve quando foi perseguido por Saul, mesmo não tendo feito nada, não tem como você caminhar na casa de Deus. Sabe, irmãos, às vezes você vai ter que se desviar de lanças que jogam contra você. Saul, preste atenção aqui, Davi era homem de guerra, irmão. E quando Saul jogava, que era a autoridade da vida dele, jogava lanças contra Davi, Davi poderia muito bem pegar aquelas lanças que Saul jogava. Saul era um endemoniado, doido. E ele podia fazer assim, ó, pegar a lança e fazer o que de volta, irmão? Pegar a lança e jogar de volta. Lanças simbolizam palavras que muitas vezes você vai ouvir. Injustiças que muitas vezes você vai sofrer. Mas sabe o que a Bíblia diz que Davi fazia? Ele se desviava das lanças. Sabe, irmãos, quantos querem se submeter? Está aberto ao ensino. Está aberto ao Senhor e está aberto ao tratamento do Senhor na sua vida, irmão. Porque, olha para cá, você é homem de Deus e você é mulher de Deus. E o Senhor está ajustando você, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu íntimo. E Ele vai pegar você e te preparar, te forjar. Aí muitas vezes nós não queremos aceitar o discipulado, não queremos... Eu não estou dizendo aqui que o discipulador tem gosto para fazer isso, para massacrar você. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas se acontecer de alguma maneira, irmão, fica calado. Se submete. Espera o tempo de Deus na sua vida. Porque o tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Porque Deus é fiel, amém? Mas seja aberto ao ensino. Nosso trabalho como discipuladores certamente inclui a supervisão. Isso é uma demonstração de amor, cuidado pela obra, né? O discipulador precisa verificar se o discípulo está indo na direção do alvo proposto. É isso que deve acontecer no nosso discipulado. Tem algumas células que eu estou percebendo que não tem líder de treinamento. Toda hora eu estou pegando no pé de alguns líderes da minha rede. E aí, velho, já levantou o líder de treinamento? Cadê o líder de treinamento? Está aqui? Cadê o líder de treinamento? Porque a célula está pronta para multiplicar, mas não tem líder de treinamento.
Talvez seja porque o discípulo não está focando nisso. E aí, como discipulador, o que é que você tem que fazer? Você tem que focar, é o que o pastor está fazendo. E aí, tá? Cadê o relatório? Não é que ele está cobrando, não é que ele está zelando pela igreja. Nós temos um alvo de ganhar 2 pessoas, o ano está finalizando. E aí, irmão, como é que vai ficar? O que é que você está fazendo para alcançar? O ano já está acabando, a sua célula não alcançou ninguém. Entende, irmãos? Quantos estão entendendo aqui? O discipulador faz isso, ele checa. O discipulador é o guardião da visão. É alguém que está ali para guardar a visão, para supervisionar e de alguma maneira perceber as deficiências nas células, as deficiências na liderança, se a liderança está andando de acordo com a visão, se está andando de acordo com o trilho da visão. E o que é que ele tem que fazer? Ajustar, chamar a coisa para o eixo. Você na sua célula, como a pastora Kelly falou, acho que foi o pastor Samuel, o pastor Adean citou também, sua célula está como? O que é que você está fazendo? Você está percebendo que sua célula não está bem? Ajusta as coisas, amém, irmãos? Levar os discípulos à frutificação. Todo discípulo deve dar fruto, porque o Senhor disse que só nos tornamos seus discípulos quando o quê? Frutificamos. O discipulador precisa ensinar a evangelizar. O discipulado do recém-convertido, alvos para vários níveis de discipulado, né? Vamos entrar aqui nessa parte aqui. O discipulado do recém-convertido nós chamamos de consolidação, né? Então, como é que funciona isso, né? Esse nível de discipulado é feito pelos líderes em treinamento da célula, ou por algum irmão mais experiente, e ele tem um tempo limitado de 3 meses, e tem um alvo de levar o novo convertido olha aqui, irmãos, olha o alvo aqui. Qual o alvo, né, do recém-convertido? O líder, alguém converteu na célula, ele deve ter um alvo específico. O cara converteu lá, você deve ter. O que você vai fazer com ele, irmão? O que você vai fazer com aquele novo convertido que entrou na igreja? Você vai deixar simplesmente ele ir para a célula? Você vai deixar simplesmente ele indo para a célula todo dia e não vai fazer nada? Tem um alvo que você tem que trabalhar na vida daquele novo convertido. Diga amém. Amém. Tem um alvo e nós chamamos isso de consolidação. Consolidação. E esse nível de discipulado é feito pelos líderes em treinamento da célula, ou por algum irmão mais experiente. Preste atenção aqui, porque isso tem a ver com a nossa estrutura na célula. E ele tem um tempo limitado de 3 meses, como falei, né? Vamos lá. Qual o alvo? Experimentar o batismo no Espírito Santo. Olha aqui o batismo no Espírito Santo. Irmão, você deve levar o novo convertido até essa experiência de batismo no Espírito Santo. Deve cuidar para que ele passe pelo processo do encontro. Porque lá no encontro a gente vai ter esse momento de imposição de mãos, para que ele receba o Espírito Santo. Levá-lo a batizar-se nas águas. Levá-lo a aprender de alguma maneira a manusear a Bíblia. Levar esse discípulo a aprender a sujeição à autoridade de Cristo e da igreja. Você vai perceber que os discípulos vêm do mundo. Está cheio de ranço do mundo. Você deve ensinar ele, irmão, não é por aí. Você tem que submeter, tem que ajustar as coisas, tem que submeter ao líder. Né? Você não pode falar isso, você não pode agir assim. Olha para cá. Envolver-se com os irmãos da célula na reunião de celebração. Olha o alvo aí, irmão. Ter revelação da pessoa e obra de Jesus. Estudar o livro de consolidação. Eu esqueci de trazer o livro que nós trabalhamos, que é o livro do pastor Adean, Minha Melhor Decisão. Que é o livro que nós usamos para consolidar o novo convertido também. Você deve ensinar esse novo convertido a ser um dizimista. Note que é o líder em treinamento ou um irmão mais experiente na célula que deve fazer isso. Superar os antigos hábitos do velho homem. Ele vai vir cheio de vício do mundo, vício do passado, algumas impurezas, rebeldias, mentiras, desonestidades, palavrões.
E você vai ter que ajustar isso, você vai ter que ter disposição para trabalhar isso da vida dele, dizer para ele, irmão, olha, você nasceu de novo. Você não tem que estar falando mais palavrão, para com isso. Ajustar, ter paciência para fazer isso. Quantos querem isso? Diga amém, irmãos. Quantos têm fome por isso? Diga amém. Você precisa ter disposição. Sacode seu irmão e diga, irmão, tenha disposição. Eu declaro que o Espírito Santo está gerando essa disposição no seu coração. Irmão, eu estava preparando esse material, oh, aleluia, eu me lembrei de quando nós começamos, isso acontecia, isso vai voltar a acontecer no nosso meio, vai voltar a acontecer, anime o seu coração, porque o Senhor está trazendo novas coisas no nosso meio, o Senhor está gerando encargo no nosso coração de novo. Você que é novo aqui, preste atenção, pega esses princípios, engole isso, mastiga, rumina, chega em casa, vai estudar sobre isso, vai crescer, meu irmão. Vai crescer, porque você hoje tem um chamado da parte de Deus na sua vida. Deus quer te inserir em coisas maiores, coisas melhores. Eu me lembro quando eu entrei na videira, irmão, eu pesquisava, eu varava à noite, eu fazia, irmãos, é sério, eu fazia vigília, lendo material do cursão em CTL, eu mesmo. E ruminava aquele material, pastor Adão, perdi a noite ruminando, eu me lembro que eu chorava diante do material do cursão, das coisas que Deus me falava ali. Pegava o curso de consolidação e mergulhava naquilo, Deus, eu preciso crescer na minha liderança. Eu preciso crescer, eu preciso avançar, Senhor, me leva, tudo dependendo da graça de Deus, mas precisa haver essa ativação, esse interesse no nosso coração. É por isso que Paulo disse a Timóteo, ativa, reaviva esse dom que está em ti, reaviva essa paixão que havia no seu coração quando você começou, porque não existe mais isso. Reaviva. É você que deve fazer isso, amém, irmão? Então, você deve trabalhar isso. Olha para cá, o discipulado, líder e treinamento da célula. Esse nível é exercido pelo líder da célula. O líder da célula deve discipular o líder de treinamento. E esse discipulado vai acontecer até que o líder de treinamento se torne um líder de célula. Ele tem um alvo de levar o líder em treinamento a fazer o quê? Aprender a testemunhar de Jesus. Olha aqui. Manifestar os dons do Espírito Santo. Todo líder deve ensinar isso ao seu líder em treinamento. Caminhar na edificação mútua na célula. Aprender a liderar uma célula. Ter clareza sobre o evangelho da graça. Ter clareza sobre o centro do coração de Deus, que é gerar filhos. Aprender a servir. Fazer boas obras. Pastorear e consolidar vidas, resolver problemas na célula, fazer o curso de maturidade no Espírito e o CTL. Esse é o alvo. Vamos lá, o discipulado do líder da célula. Nós sabemos, irmãos, que o líder de célula ele se reúne semanalmente com um discipulador ou com um pastor, quando a estrutura ainda não tem discipulador. Esse nível de discipulado é feito pelos discipuladores de líderes. Ocasionalmente, por um pastor obreiro, como falei. Esse nível de discipulado vai acontecer até que o líder de célula se torne um discipulador de líderes. O alvo do discipulador aqui é levar o líder da célula a fazer o quê? A entender que sua liderança é um chamado de Deus. Olha aqui, irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui. É levar você a entender que a sua liderança é um chamado de Deus. Ter uma disciplina diária de oração e leitura da palavra. Líder deve ter essa disciplina na vida dele de orar, de ler a palavra. Todos os dias. Ter uma vida de jejum. Buscar a capacidade e unção para compartilhar a palavra. Aprender a lidar com problemas na célula. Porque liderar a célula, ele vai enfrentar problemas na célula, e você deve aprender a ensinar ele a lidar com esses problemas. Ter ousadia para evangelizar.
ministrar o batismo nas águas, entendendo todas as suas implicações, ministrar o batismo do Espírito Santo, orar pelos enfermos com ousadia, expulsar demônios com autoridade, aprender a discipular o líder de treinamento da sua célula, aprender a servir no encontro. Às vezes os líderes no encontro, por falta desse ensino aqui, eles ficam na hora da libertação lá, parado, não faz nada. Teve um líder que no encontro, na hora da libertação, e a gente lá, vamos lá, vamos orar pelos encontristas, não sei o quê, né? E ele lá, botou a mão na cabeça dele na hora, e tá ele lá, ele mesmo, em nome de sai! Na cabeça dele mesmo, eu digo, gente. Eu olhei para ele, precisando da ajuda dele para orar pelo povo. Quando eu olho, está ele em pé no meio da fila. Sai no nome de Jesus. Sai! Ele mesmo tirando o demônio dele, sei lá o que ele estava fazendo. Teve que o pastor Adean pregando na libertação no encontro aí. Em nome de Jesus, quem está sentindo aqui tontura, quem está sentindo náusea, ânsia de vômito, levante a mão. Aí ele discretamente me chamou no canto. Obreiro. Que é, irmão? No meio da libertação. Faz favor, eu estou sentindo tudo isso aí, o que eu faço? E o cara era líder. E eu fiquei numa situação, eu não sei se eu impunho a mão no encontrista ou se eu impunho a mão nele. Os irmãos percebem? Mas eu entendi, irmão, às vezes é falta de maturidade, de ensino. Percebe? É falta de discernimento. Faltou alguém ensinar para ele. Às vezes ele nem estava sentindo nada, ele achou que ele estava sentindo. Os irmãos compreendem a coisa? Não sabe lidar. Nós precisamos, você precisa ensinar seu líder. Você precisa ensinar seu líder de treinamento a se envolver na obra, a se envolver na casa de Deus, a se envolver dentro da nossa estrutura. Amém, irmãos? A ser ativo. Vamos lá. O discipulador. Esse é o estágio em que o discipulador de líderes é discipulado por um pastor obreiro. Nesse caso aqui, né, o pastor Adean nos discipula, né? Alguns pastores aqui, porque as nossas igrejas ampliaram, né? Antigamente, depois que o pastor Emílio foi enviado, o pastor Fabrício, outros pastores, né? A gente terminou, de alguma maneira, algumas redes não têm ainda essa estrutura de discipulador ainda. Mas algumas redes têm, né? Então, esse é o estágio em que o discipulador de líderes é discipulado por um pastor obreiro. Nesse nível, o pastor tem o alvo de levar o discípulo a aprender a ter uma visão geral do trabalho da igreja, saber lidar com diferentes tipos de problemas na célula, saber conduzir reuniões com a rede, pregar e ensinar para públicos maiores, né? No encontro, quando ele prega no encontro, é uma boa oportunidade para ele fazer isso. Está apto a organizar um encontro, aprender a resolver problemas na rede, aprender a planejar eventos maiores com sua rede, saber ensinar a palavra no cursão em CTL, aprender a suportar cargas e situações difíceis, conhecer bem e guardar os valores da igreja em célula, conhecer e guardar a visão do reino e o evangelho da graça, manter e aperfeiçoar o que foi alcançado. Se ao pensar na igreja também nos limitamos à reunião de celebração em igreja, nos enganamos. Onde é que vai acontecer tudo isso, irmão? Onde é que vai acontecer? A nossa edificação passa também pelas reuniões de discipulado, que devem acontecer em todos os níveis. O novo convertido com seu anjo da guarda, olha aqui. O líder em treinamento com seu líder de célula. O líder de célula com seu discipulador e os pastores com seus discípulos. É nessas reuniões que estamos de fato formando vidas e levantando uma igreja de vencedores. Irmão, se isso acontecer verdadeiramente, e vai acontecer em nome de Jesus, uma revolução vai acontecer nessa cidade, nesse estado, em nome de Jesus, né? E vai acontecer. É por isso que nós estamos aqui ajustando, é por isso que nós estamos aqui nesse treinamento, para que isso seja despertar de novo na nossa vida, no nosso ministério, amém? Um bom discipulado requer uma supervisão, Crátia, em todas as áreas da vida do discípulo.
Não se trata de um controle da vida da pessoa, como nós falamos aqui, e sim de uma ajuda em seu crescimento, né? Então, já estou finalizando, né, a última parte. Áreas que o discipulador deve supervisionar. Preste atenção. Relacionamento com Deus, que é em primeiro lugar. Você vai ensinar o seu discípulo, primeiramente, a ter relacionamento com Deus, oração, fé, dependência de Deus, leitura e estudo da palavra, louvor e adoração, confiança na provisão de Deus. Irmãos, isso tudo é feito em amor. Eu me lembro que o pastor Adean tinha um discípulo meu. Eu não tinha percebido isso, mas o pastor Adean percebeu. Que na hora do louvor o cara ficava só assim, ó. Lembra disso, pastor? Isso durante anos. Na hora do louvor o cara estava disperso. Aí o pastor Adean me chamou, pastor André, na época eu era obreiro. Eu estou percebendo na hora do louvor, da adoração, o irmão fica disperso, né? O irmão é líder, na época ele era discipulador, né, pastor? Não levanta as mãos, não tem intensidade. E eu fui falar com ele. E aí depois que eu falei com ele, quando eu passava, ele estava disperso, aí quando eu passava, eu olhava assim para ele. Era só eu passar que ele levantava a mão para cima. Mas de uma certa maneira funcionou. Mas preste atenção, né? Eu sei que isso é feito, mas ensine ele a adorar. Às vezes ele tem dificuldade, ele não consegue se concentrar na hora da adoração, do louvor. Então você deve ensinar ele ter confiança. Olha aqui que coisa linda, irmão. Nós estamos vivendo um momento difícil. Uma vez na reunião de discipulado nós discutimos isso, que a gente percebeu que o nosso povo também estava muito abatido por causa da pressão financeira, da pressão do dia a dia, da pressão da economia, né? O país vivendo uma crise e não tinha dinheiro, desemprego. Sabe, você olha para cá, irmão, você deve confiar na provisão de Deus e deve ensinar o seu discípulo a confiar na provisão de Deus, para que ele não desanime diante da pressão da vida, da pressão do dia a dia. Você deve chamar ele para orar. Irmão, vamos orar aqui, Deus vai prover na sua vida, o nosso Deus é o Deus da provisão, Deus ele é capaz de prover. Levantar ele em oração, chamar ele para o canto e dizer, olha, vamos orar por você, né? Mobilizar a célula para orar, para que ele arranje emprego, sei lá, irmão, a gente tem que fazer alguma coisa, ensinar ele a ser dizimista fiel, amor e reconhecimento de Deus, fazer jejum, leituras de livros devocionais. Muitas pessoas têm dificuldade de manter o período diário devocional, por isso algumas atitudes podem ser outras. Ajuda a encontrar o melhor horário para esse período. O pastor sugeriu chamar ele para orar aqui. Estimule o discípulo a desenvolver isso. Faça junto com o discípulo por algum tempo, caso ele não consiga fazer sozinho, né? Relacionamento familiar para os casados, né? Ensiná-los a ter um relacionamento marido e mulher saudável, que às vezes tem problema no casamento, tem luta no casamento. Olha para cá, irmão, quanto nosso trabalho é lindo e maravilhoso, quanto nosso trabalho é sério, é uma cadeia de discipulado. Nós não estamos aqui brincando de fazer igreja, não, a coisa é séria. Deus está nos entregando pessoas, vidas, almas. E é uma grande responsabilidade a obra que temos nas nossas mãos. Desenvolver boa comunicação no casamento. Às vezes o casal está brigando, não tem, sei lá, você tem que ajudá-lo de alguma maneira. Desempenhar os papéis básicos de cada um. Ter um bom relacionamento com os filhos. Participar da vida dos filhos. Isso é para os casados. Ter um relacionamento sexual gratificante com a sua esposa. Vocês gostam, né? Os homens gostam. Buscar ordem e administração doméstica. Olha para cá. Encontrar equilíbrio nas finanças do lar. Resolver conflitos. Desenvolver uma vida devocional com a família. Olha que coisa. Relacionamento familiar para os solteiros. Isso é para os jovens, pastor Alain. Ensinar o jovem a ter envolvimento com a família. Todo jovem deve aprender a obedecer e honrar os pais.
aprender a ter amizade e relacionamento com os irmãos, desenvolver relacionamento com o sexo oposto, corte, noivado e casamento, preparação para o vestibular. Jovem, irmão, deve estudar. Jovem deve estudar. Eu me lembro que alguém, uma vez, o nome dele era Flávio, e ele começou a me discipular. E eu me lembro que eu cheguei, ele perguntou para mim, terminou o ano, eu era menino, terminou o ano, eu jovenzinho, adolescente, ele perguntou para mim, e aí, André, passou de ano? Aí eu olhei para ele, rindo, como se nada tivesse acontecido. Não. E aí, orando lá com os irmãos, né, brincando, aí quando terminou tudo, ele me chamou no canto. Rapaz, isso é uma vergonha, meu irmão. Como você perdeu de ano e você está desse jeito que você está? Como é que você perde ano? Você trabalha? Você não trabalha, trabalha. Entende, irmãos, o que eu estou falando? Mas aquilo me mexeu comigo. Eu digo, meu pai. E eu fui estudar, fui terminar os meus estudos. Os irmãos percebem? Jovem deve ter aspiração. A igreja, irmão, vai ser instrumento de Deus na sua vida para levantar você. O quanto a igreja foi importante e fundamental na minha vida, porque houveram líderes e há líderes que ainda investem na minha vida e na vida da minha família, dos meus filhos. Tem gente aqui que sabe quem era e o que é hoje, e dá graças a Deus porque encontrou Jesus na sua vida. E o evangelho, a igreja entrou na vida dele. Porque se não fosse a igreja na vida dele, irmãos, que é a coluna e a firmeza da verdade nesse mundo, ele não seria nada. Sabe? Isso é algo sério. Né? Ter alvos profissionais. Você como jovem tem alvo profissional? Você tem 18 anos. Se eu perguntar para você, o pastor Alan aqui perguntar para você, e aí, brother? Não vou nem perguntar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer vestibular para quê? O que é que você pretende da vida? Cara, sabe que eu não sei? Esses dias é sério. Eu encontrei esse filhinho de papai, né? Que o pai paga, tem condição de pagar 6 mil numa faculdade de medicina. Às vezes nem estudou para estar lá. 8 mil. E aí, perguntei para e aí, ela já estava, eu já tinha 3 anos de faculdade de medicina. Perguntei para ela, e aí, qual você vai se especializar em quê? Né? Porque tem as especializações. Ela olhou para mim, sabe que eu não sei? Mas você percebe que ainda é fútil, que não tem, sabe, está ali por tal, talvez, não sei. Mas a igreja serve, irmão, para gerar isso, né, dar direções. Eu não estou falando em se meter na vida de ninguém, mas pelo menos ajudá-lo, né, a encontrar o alvo. Relacionamento com o discipulador é importante, alcançar o nível de intimidade e confiança para ter abertura. Confissão de pecados. Você confessa seus pecados de vez em quando ao seu líder, ao seu discipulador. Estou falando aqui, não é para qualquer pessoa, não. Isso é sério, irmão. Você não vai contar a sua vida para gente que tem menos maturidade do que você. Sinceridade, transparência, observar, né, outra coisa, observar o nível de submissão, estar sujeito aos ensinos, detectar se há algum problema de lealdade, divisão, né, se aquele líder é alguém divisivo, desleal. Esses dias nós tivemos que agir duramente com o líder, com o líder treinamento, porque o cara era divisivo o tempo todo. Durante um bom tempo, estou falando isso para os líderes. Já durante anos, só polêmica. Desde quando era lá com o pastor Emílio. Só polêmica, só desenvolvendo polêmica. Esse até aquele bairro daqui de Salvador, polêmica. Mas assim, a gente teve que ajustar, irmãos. Tivemos que chamar, conversar com ele. Hoje, graças a Deus, ele está bem, está bênção, reconheceu, né? Reconheceu tudo. Mas eu estou citando esse exemplo só porque está tudo bem, né? Pastor Adriano conversou com ele reconheceu.
Mas assim, e não é só ele não, outros também. Divisão, problema. E se você não chamar, não perceber isso e chamar no eixo, eu já fui chamado ao pastor Adriano, o pastor Adriano já me chamou a atenção. Porque quando você percebe, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a sermos desleais. Irmãos, estão compreendendo? Todos nós temos aquela raiz de deslealdade. Então, se não tiver alguém que chegue para a gente e fale a verdade, e a gente ser humilde para reconhecer isso, não tem como caminhar no discipulado, irmão. O pastor já chegou para mim, Meirelles, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? E eu tive que me submeter e reconhecer que as coisas precisam ser ajustadas na minha vida. E até hoje, graças a Deus, nós estamos caminhando juntos, né, pastor Adriano? E vamos caminhar em nome de Jesus. Mas tudo isso, irmãos, faz parte do nosso trabalho, né? Relacionamento com pessoas do mesmo nível. Observar se o discípulo consegue ou não se aproximar e ser amigo de pessoas do mesmo nível. Olha que coisa. Tem discípulo, irmão, que, já estou acabando, que não consegue se relacionar com as pessoas, com ninguém. Estimular e orientar o relacionamento de companheirismo. Verificar se existem barreiras ou mágoas com outros irmãos. Sabia? Tem gente birrada dentro da cela. Do grupo lá de discipulado, do grupo do WhatsApp. Birrado um com o outro. Sem se falar dentro da igreja. Falando mal um do outro, birrado. E levando essa birra para a vida dele. Os irmãos estão compreendendo? Isso deve ser ajustado. Servir os irmãos com alegria, amém? Observar se há disposição de servir a igreja, identificar os dons que a pessoa tem procurado desenvolver, checar o nível de participação na célula, observar a participação em todas as atividades e eventos da igreja, observar participar semanalmente do culto de celebração, levar o líder a liderar uma célula, levar a ter discípulo no trabalho, manifestar a disposição para trabalhar, pontualidade, submissão ao patrão, respeito com os empregados, constância no emprego, testemunho de vida e de palavras, responsabilidade do emprego e do empregador, frequência na escola, olha aqui, jovens, rendimento escolar, trabalhos e provas, relacionamento com professores e colegas, testemunho na escola. E não é só, o empregado também, o empregador também, né? Por aí vai, santidade. Quantos querem desenvolver esse nível de relacionamento? Levante, fique de pé agora, irmão. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Nós estamos amolando o machado. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora. Eu quero te pedir, irmão, vamos começar a orar uns pelos outros agora. Pedir para o Espírito Santo gerar esse encargo. Pai, gera de novo, Senhor. Comece a orar por ele agora. Eu sei, irmão, você está ouvindo isso, essas coisas estão queimando.